Boa noite, terça-feira. Mais uma. Nossa, terça-feira, Oficina das Emoções. Tá chegando ao fim, né, gente? Porque esse ano, não sei se vocês viram, mas a gente já tá no meio de dezembro, de novembro. E eu não sei, mas eu fiquei assustada que a gente tá chegando no final do ano mais rápido do que eu imaginava. Espero que vocês estejam bem. Vou colocar aqui o nosso tema de hoje, Oficina das Emoções. E o tema de hoje, gente, é tão necessário. Preocupação e controle. Ai, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Eu já começo perguntando para vocês que estão chegando agora. Quem se identifica com esse tema? Como que vocês têm percebido a preocupação e o controle, essa necessidade de controle tomar conta do seu dia a dia? Oi, Gu! Bem-vindo, bem-vindas, bem-vindas. Oi, Lu! Que delícia ter vocês aqui, gente. E é isso, hoje a gente começa às 8 horas da noite, a gente começa um pouquinho mais cedo, por causa dessa loucura de agenda, mas o tema tão essencial vem à tona para a gente poder trabalhar preocupação e controle, como isso funciona na mente. O que acontece quando a gente deixa que a preocupação e a necessidade de controle vem à tona. Primeiro eu queria começar contando para vocês por que nasceu essa ideia de fazer essa live. Na verdade, foi praticamente um pedido. Vários, na verdade, pedidos que nós tivemos no direct de pessoas dizendo o quanto estavam sofrendo, o quanto estavam se sentindo mal, se sentindo sufocadas. Essa foi uma das palavras que a gente ouviu. Por esse excesso de preocupação. Então, nessa live de hoje, bem-vindos, bem-vindas, eu convido vocês a olhar para isso, a perceber isso em você, perceber que nível que isso tá, e a gente vai trazer algumas ferramentas para vocês conseguirem validar isso internamente, e a gente entender um pouquinho da onde vem esse negócio e por que ele cresce e acaba tomando conta. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que grande parte das coisas que nós sentimos e pensamos, a origem dela é para nos proteger. Pelo menos a intenção positiva desse processo. Quando a gente fala assim, Marcela, eu estou preocupada com as minhas finanças, ou eu estou preocupada com a saúde de um ente querido, essa preocupação, ela nada mais é do que um bem-querer manifestado em forma de cuidado. Até aí, tudo bem. O problema é quando isso se estende de tal forma que a gente começa a sentir isso num nível, inclusive, físico. O processo de preocupação que a gente vem escutado das pessoas são relacionados a percepções fisiológicas. Então, por exemplo, eu percebo a preocupação se manifestando como taquicardia. Eu percebo essa preocupação se manifestando como ansiedade que me gera compulsão. Eu percebo essa preocupação se manifestando em forma de perda de sono. Então, todas as vezes, eu acho que esse é um olhar interessante para esse processo nosso. Quando que cruza a linha saudável? Esse é um dos primeiros sinais que a gente tem que observar. Quando eu já passei do mental, passei do emocional e eu já estou no campo físico, eu já estou sentindo a preocupação, eu já estou sentindo essa aflição de forma física no meu corpo. E aí eu convido vocês a fazer essa primeira análise. Quando vocês se preocupam com algo ou se preocupam com alguém, como vocês sentem isso? Como que isso é manifestado?
E aí vem a segunda pergunta: quanto tempo isso dura? Quando eu fui estudar sobre esse processo e principalmente entrevistando as pessoas sobre esse assunto, né? Então eu fui entender mais como que elas estavam sentindo, ler os relatórios que a gente tem da OMS de depressão, de ansiedade. Um dos conceitos muito interessantes também tem num documentário que chama A Sabedoria do Trauma, vale muito a pena observar. E o que a gente vê? Na verdade, é sobre o peso e o preço que isso causa. Vamos começar falando da preocupação? Marcela, tem algum problema eu me preocupar com as minhas finanças? Nem um pouco. Você ter uma preocupação de garantir que você vai ter dinheiro para pagar suas contas, não tem absolutamente nada de mal nisso. É essa preocupação que faz, por exemplo, você ter um controle de gastos. É essa preocupação, por exemplo, que faz com que você tenha clareza de até onde você pode ir em termos de custos, em termos de despesas. Então a preocupação em si, ela não é nociva e a gente precisa entender isso com mais clareza. A preocupação, a gente costuma dizer que é como um estado de alerta que a mente dispara para que algo pode acontecer. O Hudson está dizendo aqui, eu estava preocupado se minha irmã iria conseguir ou não entrar na Suécia por causa dos protocolos. Deu tudo certo, mas a imunidade caiu e hoje gripei. Exato, é quando a preocupação ela vem num estado tão excessivo que ela se manifesta, inclusive, em forma em forma física, em forma de baixa imunidade, em forma disso. Então, vamos entender o seguinte, a preocupação é como uma dor. Pensa na dor física. O que a dor física significa? É um alerta do corpo de que tem algo que precisa ser observado com atenção. A nossa mente funciona da mesma forma. Traga a preocupação com o mesmo sentido, com o mesmo olhar de uma dor física. Se você sente uma dor no braço, por exemplo, o que é isso? É teu corpo te dizendo que tem algo que precisa ser observado. E o que a dor faz? E por que ela não passa? Porque faz com que eu olhe para isso e faça alguma coisa a respeito. Se eu não fizer nada, essa dor vai continuar ou até aumentar. Vamos pensar na preocupação com uma dor no braço. O que é a preocupação? É um alerta da sua mente de que tem algo que soa real ou não, porque, de novo, o cérebro não diferencia a percepção de realidade. É um alerta do teu cérebro de que algo pode ser uma ameaça. Qual é o problema? Nós não aprendemos a fazer o mesmo que a gente faz com o braço. Quer dizer, tem gente que nem isso faz, né? Que é assim, ó, sentiu uma dor, deixa eu ir no médico, deixa eu verificar o que está acontecendo, deixa eu tirar um raio-x, deixa eu fazer uma ressonância para identificar o que está acontecendo. O mesmo funciona para os pensamentos. Deixa eu explorar esses pensamentos para eu entender o que essa preocupação quer me dizer. Então, a primeira coisa é a gente aprender a fazer a ressonância magnética da preocupação, dos pensamentos. Só que durante muitos anos da nossa vida, quiçá todos eles até agora, o que a gente aprendeu? Tem uma dor emocional? Silencia ela. Porque nós não aprendemos de pequeno a lidar com dores emocionais. Quando eu falo de dor emocional, vamos entender o seguinte. Quando eu sinto raiva, por exemplo, o que a raiva significa? É uma expressão emocional de alguma necessidade não atendida. Esse conceito veio do maravilhoso Marshall Rosenberg. Se você parar para pensar, a raiva é isso. Eu fiquei com raiva
porque algo não aconteceu conforme eu imaginava, conforme eu gostaria, conforme eu achava que deveria ser. Então ela é um sinal de que tem algum conflito aí. Só que a gente, desde pequeno, foi ensinado a fazer o seguinte: ignora essa raiva. Não é bonito ter raiva. Ninguém gosta de criança com raiva. Se você continuar fazendo birra, você não vai ter tal coisa. Então, o que a gente aprendeu? A silenciar essas dores emocionais. Então, enquanto essa dor não é tratada, o que acontece? Ela vai permanecer. Se eu não fizer nada a respeito, ela vai continuar e até crescer. A Lu falou exatamente, engole o choro. Engole o choro. Deixa que o tempo cura, só que não. É isso. O que acontece na preocupação é que ela está enviando um sinal para o cérebro de que tem algo que pode estar errado. Porque o cérebro não diferencia a percepção de realidade. E aí o que você faz? A primeira coisa que a gente tenta fazer é assim: não posso pensar nisso. Nós tentamos, que é uma tentativa completamente ilusória, calar isso. Então eu estou preocupada com isso, o que eu faço? Não quero olhar para isso. Só que olha como a mente funciona. Ela não lê a palavra não. Então, pensa comigo. Não pensa num elefante vermelho. Não pensa no elefante vermelho. Para de pensar no elefante vermelho. Não pensa no elefante. E tá lá o elefante vermelho gritando pra você. Porque é assim que funciona. Não quero ficar preocupada com isso. Para de pensar nisso. Não quero olhar pra isso. E isso vai ficando ainda mais crescente. Por quê? Olha como a nossa mente é danadinha. Porque se ela está emitindo um sinal de que existe uma ameaça real ou percebida e você não está olhando para ela, o que ela entende? Eu preciso gritar mais alto. Porque ela não está entendendo que isso é uma ameaça. Então ela começa a ficar mais e mais crescente. E aí o que a gente faz? Ai meu Deus, não quero ficar preocupada sobre isso. Gente, não quero ficar preocupada sobre isso. Não, vou me ocupar, vou ocupar a minha cabeça. Vou assistir Netflix. Vou ficar nas redes sociais. Então o que você faz? Você cria uma analgesia para essa dor, que ela é temporária. Que é como você assim, não vou ver meu braço, não vou ver o que tá acontecendo no meu braço. Toma um remedinho pra dor que passa. Temporariamente essa dor é amenizada por causa da analgesia, mas depois ela volta. A diferença é que pelo menos a dor física, nós temos uma tendência a não ignorar por muito tempo, porque ela se torna um entrave para muitas coisas. Então, talvez a dor no braço, você não consiga fazer certas coisas. Então, você fala, então tá bom, vou ter que olhar para isso. E olhe lá, porque tem gente que segura a onda legal nesse sentido e a gente sabe muito bem. Já a emocional, como nós temos uma série de pressões, de tarefas, que você fala assim, não, mas eu tenho que entregar isso, agora não é hora de olhar para isso. Não, mas eu tenho uma responsabilidade aqui, agora não é hora de fazer isso. Não, mas eu tenho que cuidar do meu filho, agora não é hora disso. São analgesias que, na verdade, eu costumo dizer que é como você tentar colocar uma bola de plástico, afundá-la na piscina, ela vai explodir. Com direito à sonoplastia, ela vai explodir na sua cara. Então, conforme você não vai dando atenção para essa preocupação, o que ela diz? Enquanto não se manifestar no corpo físico, essa pessoa não vai prestar atenção no que eu tô querendo dizer, nesse alarme que eu tô querendo trazer. Então, o que acontece? Cada vez que a gente ignora, essa preocupação vem, sabe em qual momento? Naquela hora que você fala assim, agora eu vou deitar porque meu corpo tá tão exausto. E aí a hora que você coloca a cabeça no travesseiro e espera, porque você tá morrendo de sono. Certeza, a hora que você deitar, você vai capotar. Quando você deita, o que a mente faz? É agora. Agora ela não tem como escapar da gente. Grita. E aí aquela preocupação se manifesta. E quando você vê, você perdeu o sono. Você tá
às 6 da manhã acordado, pensando nisso. Queridos, se identificaram com qualquer cena do gênero? De novo, quando a gente aprender a tratar as dores emocionais da mesma forma como nós tratamos dores físicas, nós vamos compreender que a nossa mente e o nosso corpo é uma coisa integrada, que merece o olhar integrado, porque eles vão se manifestar dessa forma. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa importante é que pesquisas da neurociência comportamental fizeram identificações muito interessantes. Vocês já viram aquela música? Porque o joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. O que acontece? Quando você tem uma dor física, olha que interessante, gente. A dor emocional acende as mesmas áreas do cérebro de uma dor física. Descobriu-se que as dores emocionais se manifestam da mesma forma que uma dor física. Só que qual é a diferença? E é por isso que eu falo que as dores emocionais precisam ser tratadas com prioridade. Se a sua mente tenta lembrar num dia que você bateu o dedinho na quina do sofá, clássica, né? Que a gente xinga até a última geração existente da ancestralidade. Se a sua mente tentar se lembrar da dor física, nós não somos capazes de reproduzir a mesma dor física se lembrando daquele momento. Se você tiver sofrido um acidente, você vai lembrar que você sofreu, você vai lembrar que foi dolorido, mas a sua mente é incapaz de reproduzir a dor física. Em contrapartida, se você ficar muito tempo relembrando uma dor emocional, a sua mente é capaz de reproduzir a mesma dor emocional. É por isso que, se eu te contar uma história que foi extremamente dolorida para mim, por um tempo significativo, e eu me permitir me aprofundar nessas memórias, é capaz de eu sentir as mesmas dores emocionais. O que acontece em função disso? Isso faz com que eu tenha uma tendência ainda maior de evitar entrar em contato com essas dores emocionais. Porque a grande maioria delas, inclusive, remetem a dores emocionais do passado. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você engatou num emprego novo. E o último emprego que você teve experiências extremamente dolorosas com seu antigo gestor. Por N motivos. O que acontece? Quando você entra num emprego novo, embora a sua racionalidade esteja totalmente voltada à construção de novos projetos, esteja super animada com esse novo projeto, ao primeiro sinal, a primeira manifestação do seu novo gestor de, por exemplo, não te dar atenção, ou qualquer atitude que tenha a mínima conexão com os fatores que te causaram dor do seu antigo gestor, o seu sistema de alerta vai se manifestar como se você estivesse revivendo aquela experiência. Faz sentido isso, gente? Então, o que acontece? Quanto mais tempo eu demoro para olhar para essas dores emocionais, mais tempo é provável que eu replique essas aversões em novas experiências. E é por isso que eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: se você não se curar daquilo que te fez sangrar, daquilo que te machucou, daquilo que te feriu, você vai sangrar em cima de pessoas que nem sequer conhecem a história. Então, o olhar para isso, e eu trago a preocupação como um dos componentes, mas isso pode ser qualquer dor emocional.
Quando você olha para ela no sentido de investigar, sem se julgar, sem complacência, com um olhar de observador. Então, tô super preocupado. O Hudson trouxe aquele exemplo. Tava com medo da minha irmã não entrar na Suécia por causa do Covid. Quando você olha para essa dor, olha para essa pré-ocupação, e o próprio Marshall Rosenberg, maravilhoso, diz o seguinte: 90% das coisas que nós sofremos nem sequer chegam a acontecer. É muito real, né, gente? É muito real, porque nossa mente é capaz de produzir as histórias mais esdrúxulas do mundo, mas, de novo, com a prerrogativa de tentar nos proteger, evitar aquela dor emocional que nós já conhecemos. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar para criar esse processo investigativo. Essa é a primeira pergunta. Eu vou passar para vocês alguma lista de coisas que são práticas e simples da gente aplicar. Amém, é para louvar de pé na igreja. Vamos lá. Primeira coisa. 1. Existe algo sobre isso que eu tenha controle? Cara, essa pergunta ela já é matadora. Eu tenho controle sobre isso e existem 3 zonas de atuação. A zona de influência direta, ou seja, eu tenho 100% de controle sobre isso. Indireta, ou seja, eu tenho um controle parcial, tem algo que eu possa fazer a respeito. E tem, sim, a zona direta. Depende 100% de mim. Então, a primeira coisa é classificar entre zona indireta, entre zona neutra, né? Eu tenho 0 controle. Zona indireta, eu tenho algum controle. E zona direta, depende 100% de mim para que eu possa fazer isso. Nesse caso, que o Hudson trouxe da irmã dele, cara, 0 controle. Tenho 0 controle, não tem nada. Me corrija se eu estiver errada, tá, Hudson? Não tinha nada, absolutamente nada que ele pudesse fazer para influenciar nessa questão. Porém, qual era a preocupação dele? Com a irmã. Ele não teria como atuar na entrada ou não da irmã dele. Mas o que ele poderia fazer é se manter conectado e presente para dar o suporte para a irmã dele. Então, quando você faz essa análise de o quanto eu tenho de controle dessa situação, se é 0, se é indireto ou se é direto. 0. Então, o que eu posso fazer? E aí essa pergunta, caso seja 0, a pergunta é, o que eu posso fazer que vai mostrar para minha mente que eu estou cuidando disso? Ou seja, que eu estou fazendo algo a respeito. Dando suporte para minha irmã. É o máximo que eu posso fazer. E neste momento, não quer dizer que você não vai ficar preocupado, mas significa que você não cruza a linha da dor emocional. Ele está colocando nada, apenas documentação, mas depende de quem lá a recebe, bom humor, e sim, apenas descansei quando ela entrou e mandou notícias, ufa. Exato, mas era o máximo que ele poderia fazer é demonstrar cuidado, empatia e carinho e suporte e apoio psicológico para que ela estivesse ali. Então, olha que interessante, eu não diminuo necessariamente a preocupação, mas eu não ativo a dor emocional. E isso já é decisivo para que ela não cruze a linha excessiva. Mas, de novo, gente, isso se eu faço um processo investigativo, se eu faço a ressonância magnética do meu braço para identificar. Porque se eu me coloco à disposição da minha irmã, nesse caso, mas sem fazer essa análise de que isso é o máximo que eu posso fazer mesmo, eu ainda assim posso ativar as minhas dores emocionais. Ao contrário de uma situação da Maria, vou chamar ela assim, que me trouxe uma preocupação excessiva, por exemplo, com os gastos, com as finanças, porque ela não sabia se a empresa dela, por exemplo, ia ter corte de funcionários agora no final do ano.
Vamos lá. Primeira pergunta. Zero controle, indireto ou direto. Nesse caso, ela tem um controle indireto. Por quê? Porque embora ela não saiba quais são os critérios que a empresa tem para este corte, ela pode colocar energia para fazer o melhor trabalho possível para que, caso exista alguma possibilidade de seleção criteriosa, justa e com meritocracia, ela seja uma das pessoas escolhidas para ficar. Então ela começa a agir e aí mora a diferença. Quero que vocês prestem muita atenção nisso. Qual é a diferença quando eu faço essa análise e quando eu não faço essa análise? Se eu não faço isso, a minha mente é condicionada pelo medo. Só que o que ninguém nos conta é que o medo te leva pelo medo, te leva pro medo. Então eu tô com tanto medo de ser mandado embora que eu não consigo me concentrar nas minhas tarefas. E aí eu não consigo fazer as entregas. E aí, se eu tinha alguma chance de ficar, naquele momento, eu acabei de perder a chance porque eu não tô conseguindo fazer boas entregas. Quando eu faço essa análise, cara, fazer uma boa entrega pode, embora não tenhamos garantias, pode aumentar as minhas chances de ficar. Então eu crio um olhar, um planejamento para que eu possa cumprir as minhas atividades da melhor forma possível. Tem mais coisas que eu possa fazer a respeito disso? Tem. Eu já posso, de forma preventiva, rever os meus custos, rever a maneira como eu estou vivendo, para já começar, se é que eu não comecei a fazer, que é essencial que a gente tenha uma reserva de pelo menos 6 meses para frente das nossas finanças, que eu faça uma revisão dos meus custos e eu demonstre, olha que interessante, que eu demonstre para o meu cérebro que eu estou fazendo algo a respeito. O cérebro precisa de movimento para acalmar a preocupação. Porque a resposta está na própria palavra, preocupar. Ao invés de se preocupar, se ocupe. Quanto mais você se ocupar de forma estruturada, quais são os aspectos que eu tenho controle, que eu posso fazer, isso mantém a sua mente ativa e isso melhora a sua relação com as questões. Só que, de novo, gente, se eu não faço esse processo de investigação, como essa ressonância, o que eu tenho controle, o que eu não tenho controle, o que eu posso fazer a respeito, quais são as ações que eu posso tomar preventivamente que vai me trazer um mínimo de segurança sobre isso. Agora vocês devem estar se perguntando, né, o que isso tem a ver com o controle? Já vou chegar lá e eu tô vendo que tem perguntas aqui, já vou responder para vocês. Mandem as perguntas aqui, que a ideia é essa mesmo, tá? O que tem a ver com controle? O que acontece é o seguinte, o controle é uma ilusão, porque a gente não controla nada. Eu acho que essa pandemia veio, inclusive, para mostrar pra gente que a gente não controla absolutamente nada. O controle é um movimento que o cérebro faz de tentar garantir a ausência do sofrimento. Olha a loucura que a gente faz. Porque lembra que eu disse para vocês que são avisos do cérebro, que são ameaças do cérebro, que vai mostrando pra gente que aqui pode ser um ambiente ou uma situação que pode te causar dor? Exato, nem os pensamentos a gente faz. Caca crying, né? Total. Então, esse é o olhar. Quando você pensa, ou você já sofreu com determinadas coisas, quando você já tem os alertas, os gatilhos de dor instalados, exatamente, Li, a gente tem uma falsa sensação de segurança. Então, por exemplo, lembra a história do líder que eu falei para vocês? Eu tive uma experiência negativa com o líder anterior. Eu venho armada para essa nova relação de liderança.
E aí, o que que o controle faz você fazer? Na ilusão de que ele está te protegendo, você fala, eu não vou dar confiança para essa pessoa. Porque você instala uma versão mental de que liderança é igual a dor. Quantas pessoas eu escuto no direct que me trazem assim, Má, eu não tenho uma relação saudável com a autoridade. Eu não me dou bem com nenhum líder meu. Você pode ver, na verdade esse braço tá doendo, ó, há muito tempo e não tá sendo olhado para isso. Então o que que o controle faz? Ele faz você criar movimentos, você cria padrões comportamentais para tentar se proteger daquela dor. Só que aí eu pergunto para vocês, gente, ele te protege de alguma dor? Ele não só não te protege da dor, como ele te impede de viver novas experiências, novos aprendizados. E, porventura, se surpreender ou até se machucar, se for o caso. E isso não significa, gente, que você vai se entregar de cabeça para qualquer relação e confiar 100% em todas as pessoas. Não é sobre isso. Você pode continuar com as mesmas estruturas cautelosas de aproximação, de verificação, tá tudo certo. Mas não com a necessidade do controle. E essa que é a principal diferença. A necessidade do controle é um mecanismo emocional de tentar evitar a dor. Só que o que ele faz, ele não só não evita a dor, como ele evita você viver coisas maravilhosas. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho uma conhecida que veio dividir isso comigo esses dias, e é por isso que também virou tema dessa live, que foram várias situações muito semelhantes no mesmo tema. Eu falei, ok, vamos olhar para isso. Ela assim, Má, eu já sofri muito com um ex-namorado meu, que eu não pude confiar nele. E agora, esse namorado que eu tenho, cada vez que ele me diz que ele vai sair, eu tenho dor de barriga. Olha que interessante. O medo da dor, ele é tão intenso, os alertas e os gatilhos emocionais são tão fortes que eles já se manifestam de forma física nela. Tá bom, vamos lá. Primeira coisa, controle, direto, indireto ou zero? Indireto. Eu posso chegar para essa pessoa que eu me relaciono, ou seja, que minimamente eu estou numa relação, e dividir com ele. Olha, eu preciso te contar o que está acontecendo comigo. Não tem absolutamente nada a ver com você. Mas eu quero dividir porque eu não quero estragar uma relação nova por causa de uma relação antiga. Só que qual que é a armadilha disso, gente? Eu só consigo te contar o que está acontecendo se eu fiz a ressonância. Porque eu sei o que está acontecendo. Se eu não fiz a ressonância, eu simplesmente crio um padrão aversivo a você para tentar evitar de sofrer. Só que a outra pessoa não entende o que está acontecendo, ele só vê uma louca controladora. E você fica tentando numa briga interna completamente insana a não sentir aquilo. E é por isso que não funciona, é por isso que não tem efeito. Eu preciso tirar a ressonância, eu preciso fazer o raio-x, chamem do que quiser, mas eu preciso fazer o olhar investigativo para entender qual é o alerta emocional que aquela dor tá tentando me trazer. Se ela é real ou não, é só esse processo investigativo que vai me trazer. Ah, Marcela, mas mesmo eu fazendo essa análise investigativa, eu não vou deixar de sentir. Não vai. É verdade. Você vai continuar sentindo. Mas a diferença é que, 1, você vai saber o porquê você está sentindo. 2, você vai saber a origem dessa dor. E 3, você não vai responsabilizar
ou projetar uma pessoa que não tem nada a ver com as suas dores e com os seus gatilhos emocionais por causa de algo que ainda não foi curado em você. Então, essa é a diferença. Só que para isso é exigido, além da investigação, da ressonância, eu vou usar essa palavra para ficar fácil de vocês lembrarem, tá? Eu preciso entrar em contato com a minha vulnerabilidade, ou seja, com a minha condição humana de não ter todas as respostas, de ter ainda gatilhos a serem tratados. E significa que eu vou ter que chegar para essa pessoa e me colocar numa posição frágil diante dela. Eu estou te dizendo, eu não estou te falando para você não sair, porque eu não quero te privar de liberdade, porque eu sei que privação de liberdade não é amor. É um exercício do meu controle para tentar fazer com que eu não sofra algo que me doeu no passado. Então percebe como eu não me curando daquilo que me feriu, eu sangro e quem não tem nada a ver com a história? E chamo isso de amor? Ou seja, se algum colaborador seu, se você é líder, traz para o mundo corporativo, isso vale para todas as áreas. Se algum colaborador seu não fez uma entrega importante, de um material importante, e se eu não olhar para isso e entender esses padrões de ameaça, o que acontece? Eu me torno um líder centralizador. Porque eu aprendi que se eu deixar tarefas importantes na mão de alguém, eu corro um grande risco de me sentir exposto e de errar feio diante da diretoria. Ao invés de eu criar mecanismos inteligentes, coerentes, racionais e estruturados para combater aquilo. Ou seja, eu olho para o alerta e eu decifro esse alerta em forma de ações corretivas. Eu ajo de acordo com os meus objetivos e não ajo em relação aos meus medos. Essa é a principal diferença conclusiva de quando eu olho para isso, investigo isso, decifro isso e penso sobre isso. Se eu não fizer esse processo, eu simplesmente projeto comportamentos na tentativa de evitar dor e sofrimento, mas eles são a partir do olhar do medo e não a partir do olhar do objetivo. Então, eu queria dar algumas dicas para vocês antes de ir para as perguntas. A primeira dica: sentiu alguma manifestação física de incômodo, de dor, de necessidade de controle? Olha para isso com um olhar investigativo. Qual é o alerta que isso aqui está querendo me trazer? Putz, isso é meu medo de me machucar. Quando que eu me machuquei assim de novo? Na minha última relação com o meu chefe. Ou no último emprego que eu estava. Ok, eu estou no mesmo lugar? São as mesmas pessoas? Com base no que eu vivenciei no passado, o que eu posso tirar de aprendizado que eu possa aplicar aqui, nessa situação? A primeira coisa que pode vir é assim: não confie em ninguém, porque você vai se machucar de novo. Lembra, isso é uma manifestação do seu controle, do seu medo de sofrer e não do teu processo investigativo. Marcela, e se tiver muito difícil, como eu mudo esse olhar? Volta e se pergunte: quais são os meus objetivos nesse trabalho? Ou quais são os meus objetivos nessa relação? Eu quero ter uma relação harmoniosa, de confiança e feliz e livre. Legal. Considerando os meus medos, o que é que eu preciso fazer para compartilhar com as pessoas importantes? O que eu posso compartilhar com as pessoas importantes? O que é justo elas saberem para que eu possa construir essa relação saudável e feliz? E é por isso que eu preciso olhar para minha vulnerabilidade. E aí foi muito legal e eu quero contar para vocês essa história.
que uma dessas meninas, que era essa relação com o chefe, ela chegou para a líder nova dela e ela disse: eu preciso dividir alguma coisa super íntima e super pessoal com você. Aí a líder dela olhou e falou: tá, ok. Eu venho de uma sequência de liderança extremamente controladora e de pessoas que não me deixavam crescer e faziam de tudo para eu não aparecer. E com isso eu desenvolvi uma série de comportamentos aversivos à liderança que eu não gostaria de repetir com você. Então eu gostaria de dividir isso com você, para que caso você perceba algum comportamento agressivo meu, 1, você saiba de onde vem, 2, você saiba que não é pessoal e eu estou te dando a liberdade de me contar em paralelo para que eu preste mais atenção caso eu faça isso com você, porque eu quero muito fazer essa relação dar certo. E elas se tornaram, não preciso nem contar para vocês, que elas se tornaram grandes amigas, mais do que só uma relação de liderança. A líder dela continuou dando feedbacks daquilo que ela precisa melhorar e elas combinaram um símbolo entre elas, foi muito legal. Lembra que isso é novo, mas você precisa desenvolver isso em você. Então esse lembra que isso é novo era para ela se lembrar que não era uma ameaça igual aquela dor passada. Porque o gatilho, a tecla é a mesma. É uma líder falando de algo que tá ruim. Só que dessa vez estava ruim mesmo. Diferente daquela outra vez, que não necessariamente estava ruim, mas a pessoa fazia isso para deixá-la se sentindo pior. Então elas combinaram entre elas símbolos, frases, pequenos gatilhos, para que ela se lembrasse que aquilo era pro bem dela e não necessariamente um gatilho de uma dor emocional. Então, eu queria dividir isso com vocês. Vou aproveitar agora para responder as caixinhas. Olha só, temos uma aqui, ó. Tá sendo o meu trabalho diário. Deixar de pensar, ocupar minha cabeça com o que não está no meu controle. É por isso que esse olhar investigativo, ele tem esse valor tão importante. É por isso que quando a gente tem esse primeiro olhar de avaliação, eu já começo a separar o que é coerente eu fazer e o que não é coerente eu fazer. Por exemplo, tem muita gente, agora tá mais tranquilo em função das vacinações e tudo mais, mas tem muita gente, por exemplo, que tava com muito medo de morrer. Você tem controle sobre isso? Cara, não tenho controle. Eu posso morrer de amanhã e de algo que não tem nada a ver com Covid. Mas, aí então perceba, é indireto. Porque eu não tenho controle sobre isso, mas existe uma série de ações que eu posso fazer para evitar me expor. Então, eu coloco energia nas ações que eu tenho controle. E isso não significa que você não vai ter medo, mas não vai ser um medo que toma controle da sua vida e te paralisa. O lance de você não ter um olhar investigativo para essa questão é que faz o medo crescer a ponto de te paralisar. Então, sim, é um grande olhar para isso, é fantástico. Transição de trabalho, como fechar o ciclo e sair para empreender? Muito legal essa pergunta. A primeira coisa é entender o seguinte: compreender quais são os seus medos. Então, quero sair daqui e quero empreender. Faz uma lista de todos os medos que vierem na sua cabeça. Então, tenho medo de não dar certo, tenho medo de não ter dinheiro, tenho medo de, sei lá, falem aí qualquer medo que surgir, tá? Mas eu vou usar esses dois para vocês entenderem. Medo de não dar certo. Existe essa possibilidade? Para ser mais precisa, 50% sim, 50% não. Ok? Real. O que eu posso fazer para aumentar as chances de dar certo? Então aí eu vou pensar. Primeira coisa, eu já sei o que eu quero fazer? Ah, já sei. Eu quero abrir um salão de beleza. Sei lá, tô inventando aqui. Quero abrir um salão de beleza. Legal.
O que eu posso pesquisar sobre salão de beleza? Gente, o que acontece é o seguinte, a única forma de combater esse processo é trazendo evidências objetivas, é trazendo informações. Se eu não trago, se eu não alimento o meu cérebro com outras informações para combater esse medo, ele vai ficar gritando. Então, legal, salão de beleza. Quais os salões de beleza que deram certo? Vou dar um exemplo, tá, gente? Aí você vai fazer a elaboração disso como você quiser. Quais são os best practices, ou seja, as melhores práticas de administração? Quais são os pilares que fazem um salão dar certo? Então você vai buscar informação, é o ponto, é definir o público, é ter profissionais qualificados, é ter processos, enfim, você vai levantar essas equações. E aí você vai fazer uma lista de tudo que você precisa fazer, aprender e saber para conseguir fazer isso. Marcela, eu preciso ter tudo perfeito para começar? Não necessariamente você vai ter tudo, mas você precisa ter o mínimo necessário para iniciar essa empreitada. Só essa questão é suficiente? Lógico que não. Você vai olhar para os seus custos, aí você vai olhar para dentro. Qual é o meu custo fixo? Eu consigo diminuir esse custo fixo? Tá. Quanto tempo de reserva eu preciso ter para eu me sentir tranquila em esse negócio não rodar na velocidade que eu quero e isso não me desesperar? Então aí eu vou analisar qual é o tempo médio de payback, ou seja, de retorno sobre o investimento que um salão começa a trazer. Putz, depende, um salão médio, um salão pequeno, X tempo. Beleza, então eu tenho que ter uma reserva de tanto, por tanto tempo, para eu apostar isso. Então você vai trabalhando com questões reais, não se preocupa, se ocupa. Então você vai trazendo evidências objetivas que mostram para esse medo que você está fazendo algo a respeito, porque no fundo, o medo é só um alerta. Ele é só um alerta para tentar te proteger. Faz sentido? Medo de não atingir as expectativas de alguém. Essa é uma outra pergunta. Ai, que maravilhoso que isso veio. Pois é. A primeira coisa é: você conhece as expectativas de alguém? Dessa pessoa? O que ela espera de você? Para começar, na maioria das vezes, a gente tem esse medo sem nem sequer conhecer essas expectativas. Para começar. Então já deu ruim nessa equação aqui. Segundo, essas expectativas são reais? Porque olha que legal, vamos combinar as duas histórias, tá? Que eu trouxe para vocês. Vamos supor que aquela pessoa que tá toda ferida, toda machucada, tem tanto medo de perder aquela pessoa que ela acredita que a única forma dela não sentir dor e o medo de ser traída dela, então o outro não pode sair. Por quê? Porque se ele sair eu vou me sentir muito mal e isso ativa meus medos. Eu te pergunto, você está disposto a suprir essa expectativa? Eu não estou dizendo uma vez ou outra, eu estou dizendo, vamos supor que essa pessoa não aceite que você saia. Você acredita que isso é amor? Que isso é privação? Então, existem algumas expectativas e eu preciso ter essa clareza. Essa expectativa dessa pessoa, ela é real? Ela é condizente? Ela é factível? E a terceira pergunta, ela me fere? Porque se essa expectativa me fere, você pode, junto com essa pessoa, entrar no meio termo. Olha, eu preciso te falar que eu entendo que isso te causa dor, mas se você começar a privar a minha liberdade, inevitavelmente eu vou deixar de ser a pessoa por quem você se apaixonou. E isso não vai dar certo. Como que a gente pode se curar juntos?
Então, igualmente, compreender se as expectativas de alguém são frutos de medo ou são completamente factíveis. Eu preciso aprender a fazer essa ressonância para que eu consiga, inclusive, saber se eu quero suprir essas expectativas. Ah, não, Marcela, é uma expectativa de trabalho. Ok. Elas são reais, são factíveis? Você tem os recursos disponíveis para isso? Não, não tenho por causa do momento. Então tá ótimo. Então, como a gente vai criar uma relação de parceria para dar esse algo a mais para a gente conseguir fazer essas entregas sem nós dois nos ferirmos? São combinados. Só que eu só consigo, como dizia Marshall Rosenberg, expor para você as minhas necessidades não atendidas se eu conheço elas. Então, sem essa investigação prévia, eu não consigo, inclusive, fazer pedidos claros e objetivos para o outro. E aí, o que acontece? Eu volto para essa preocupação excessiva, para essa minha necessidade de controle, que é uma coisa completamente ilusória e que ela vai nos definhando emocionalmente. Olha que interessante. Outra pergunta aqui, ó. Posso mandar geral se ocupar? Ou tenho que falar apenas não se preocupe? Primeira coisa, manda essa live para essa pessoa. Para que essa pessoa consiga compreender a origem dessas pré-ocupações. Para que ela aprenda que a pré-ocupação ela vem de origem emocional e ela pode ter um fundo de verdade ou ela pode simplesmente ser medo de se machucar por causa de experiências passadas. Em ambos os casos, esse olhar mais investigativo é o que vai te dizer quais são as ações mais coerentes. Na dúvida, queridos, procure um bom profissional, um bom terapeuta. Caso você não consiga fazer esse processo investigativo sozinho, procure um terapeuta. Nós aqui trabalhamos com esse cuidado de trazer autoconhecimento, de trazer ferramentas, mas vocês sabem que a MP5 não é da área de psicologia, e sim da área de neurociência, da área de desenvolvimento humano. Em alguns momentos você vai precisar de profissionais específicos para isso. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Assim como, às vezes, a gente procura um especialista do braço sem vergonha nenhuma para pedir uma ressonância, chega para um terapeuta de confiança, para uma linha terapêutica que você confia e fala, cara, eu preciso de uma ressonância para eu investigar a origem dessas minhas dores e desses meus padrões. E o primeiro sinal deles é quando ele se manifesta de forma tão forte a ponto de transbordar no seu corpo. E esse é um olhar fantástico para isso. Ai, seus lindos, eu sei que não é um processo simples, não é um processo rápido, mas é uma coisa que se você não fizer por você, ninguém vai poder fazer. Até porque, gente, se alguém for olhar para você, ao contrário dos nossos músculos e dos nossos ossos, que uma máquina consegue olhar, mesmo que a gente coloque uma máquina na sua mente, só você conhece as suas experiências passadas. Então ninguém vai poder fazer isso por você. Não delegue a responsabilidade para desenvolver esse olhar investigativo, porque senão nós vamos repetir padrões, nós vamos machucar pessoas inocentes, nós vamos destruir oportunidades de relacionamentos saudáveis e vamos continuar atraindo também os padrões e perfis que repetem essa dor, até que a gente tome consciência deles para poder se livrar deles. O que eu espero de coração é que, de uma certa forma, essas informações cheguem no seu coração, te provoquem esse exercício e que façam vocês descansarem em paz. Não porque nós não temos mais ameaças de preocupação, mas porque você compreendeu
que parte delas você não tem como controlar, pelo simples fato de que somos humanos. Eu desejo que você esteja na sua mais perfeita concepção de humanidade. Seres imperfeitos vem do latim, significa que não fomos feitos até o fim. E que lindo, porque se a gente fosse feito até o fim, a gente não seria passível de modificações. Seja essa metamorfose ambulante. Faça essas radiografias dos seus alertas emocionais. Olhe o que eles querem te dizer, para que você consiga ter a opção de criar novos caminhos. Se tem uma coisa que essa pandemia está propiciando para a gente, é olhar para isso com um olhar diferente. É como se ela tivesse ativado todos os gatilhos que a gente não quis olhar por tanto tempo. Então, aproveite para olhar para esses gatilhos e curar um por um. Seu lindo, sua imperfeita perfeita. Na verdade, o que eu diria, meus queridos, é que se a gente não aprender sobre a mente e sobre as emoções, da mesma forma que a gente tem aprendido sobre performance, que a gente tem aprendido sobre coisas mundanas, a gente vai deixar de aproveitar as coisas incríveis que a vida tem pra gente. Recentemente, aquela cantora, a Marília Mendonça, foi embora tão cedo, e eu vejo que esse é um dos papéis da morte, de mostrar pra gente que isso tudo é finito. E grande parte desses alertas da mente, se eles não são endereçados da forma certa, eles nos cegam pro resto das coisas. Tem alertas de gatilho, tem alertas de dor? Tem. Mas tem muitos gatilhos maravilhosos, de coisas incríveis que estão acontecendo ao nosso redor. E se a gente não fizer isso, a gente não consegue enxergar a beleza que ainda existe, apesar das ameaças de dor. E é isso que eu desejo para a semana de vocês, queridos. Que vocês ainda assim, mesmo sabendo de tantos gatilhos, não se esqueçam de observar quantos outros gatilhos de luz tem aí sendo apertados todos os dias para cada um de vocês. Um beijo com muito carinho. Se vocês acharem que isso de alguma forma pode contribuir com alguém, fiquem à vontade para compartilhar. Esse nosso trabalho só existe para isso, para ajudar a mais pessoas a se curarem nesse processo. Vamos juntos? Um beijo enorme e uma excelente semana. Beijo, beijo.